Bendito Deus, Pai Santo e querido que estás nos céus, nós te louvamos. Bendizemos, Pai, pela tua bondade, pela tua compaixão, suplicamos pela tua igreja. Abençoe e guarda, meu Senhor, os nossos irmãos em todo lugar, dá graça e vitória a cada um. Manifesta, meu Senhor, a tua glória, Senhor, na vida da igreja. Guarda os teus filhos. Abençoa, meu Senhor, os nossos irmãos que estão iniciando. Abençoa os nossos irmãos velhinhos na tua casa. Abençoa, meu Senhor, os teus servos em todo lugar. Manifesta o teu poder, Senhor, entre os ministros. Faz maravilhas, ó Deus, dando graça, sábia direção na condução do teu rebanho. Querido pastor, Senhor da glória, se conosco, ajuda-nos. Recompensa com a bênção dos céus, meu Senhor, o trabalho de cada um dos teus servos, os nossos ajudadores, ó Senhor, pois tu és bondoso e misericordioso para com todos. Pai, se conosco em tudo, meu Senhor. No nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Bíblica Teológica União Crescimento, a Unicres. Toca o Clarim, edição 1006, ano 18. O tema de hoje é a grande proteção. O ser humano, ele vive em função de benefício. É muito justo e compreensivo que as pessoas se aproximem de Deus querendo, buscando a sua proteção, buscando benefícios. Faz parte da nossa história, da nossa conduta, faz parte da nossa mentalidade, faz parte da nossa índole, buscar benefício. Uma das coisas que para mim é chocante, muito trágica, é alguém buscar benefício de quem não pode beneficiar. Eu não posso jamais, como vítima que sou, como vítima que fui desta nossa cultura maligna, que tudo se atribui aos ídolos, os fiéis defuntos, as almas do purgatório, os espíritos de luz, o anjo da guarda. A idolatria, ela tem um colorido tão diabólico que todo mundo que tem entendimento já se identificou, vai se identificar como vítima disto. Nossos antepassados, nossos ancestrais, pais, avós, bisavós, foram todos sepultados na ignorância. Eu acredito no poder de Deus. Eu acredito na misericórdia de Deus, mas eles foram iludidos pela religião da maioria e foram sepultados no inferno, nas trevas da ignorância, por causa daquilo que foi trazido para eles. Eles receberam uma instrução diabólica a respeito do ídolo e eles passaram a vida e chegaram a morrer, e tinha deles que na morte ainda abria mão de tudo que tinha. Hoje os religiosos fazem suas campanhas malignas aí e algumas pessoas se chocam. Tem algumas seitas malignas que têm nome de igreja e eles fazem campanha muito agressivas para arrecadar coisas, para roubar o povo, e as pessoas se chocam. Mas a Igreja Católica fazia isto, ela fez isto. Quando uma pessoa não tinha filhos e tinha bens e estava para morrer, eles caíam em cima como urubus para fazer a pessoa deixar aquilo ali para os ídolos, para os demônios. Então a pessoa ia para o inferno e deixava o patrimônio para Nossa Senhora. Era assim que acontecia. Eu fui vítima desta desgraça. Meus bisavós, na verdade minha família inteira, com 1000 anos de história. Os freires começam no último século do primeiro milênio depois de Cristo, e o resultado é que sempre foram vítimas. Sempre foi vítima. Nós somos vítimas. E eu acho um absurdo, mas o tema é este, é a grande proteção. Isso denuncia, em parte, a gente, todos nós, eu acho até justo, acho digno, eu acho justo, eu acho aceitável, todos nós, de alguma forma, trabalhar por interesse, ter um benefício, contemplar um benefício. E o nosso tema hoje é a grande proteção. Este era o benefício, a recompensa, proteção. E a gente vai para o Evangelho e encontra a mesma coisa. Os discípulos perguntando ao Senhor Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos, e aí, o que vai ser de nós? Aí Jesus encoraja este princípio.
Jesus diz, não tem ninguém que tenha deixado casa, pai, mãe, tudo por amor de mim, que se não acontecer isso, não é digno de mim. E os que deixaram isso recebem 100 vezes tanto aqui e, por último, a vida eterna. Então, é justo e é bíblico que a gente tenha interesses. O que é necessário é ter, é ser comedido, não ter ambições cegas, não passar por cima de ninguém, não fazer injustiça em nome do interesse. Então, o nosso tema é um tema maravilhoso e é para crente interesseiro. Eu sou interesseiro. Eu tenho interesse na proteção de Deus. Por isso é que eu aceitei Cristo com 16 anos e agora com essa cara, com esse cadavérico aqui, mas interesseiro, eu tenho interesse. Eu sou interesseiro, eu não saio de perto de Jesus. Eu tenho interesse nas coisas de Deus. Então, meus irmãos, o texto bíblico, Isaías 49, 13 a 23, é uma mensagem maravilhosa e mostra como nosso Deus faz. Mostra exatamente como nosso Deus faz para proteger o seu povo. E eu me alegrei quando Deus me deu a direção ontem, estudando para o programa de hoje, porque há 13 anos eu compus uma música fundamentada neste texto. E ainda vou cantar, que eu sou muito corajoso, sou quase audacioso. Ainda vou gravar e postar a música que Deus me deu nesse texto. Exultai aos céus, alegra-te, ó terra, montes, romper em cânticos a Deus. Uma música muito bonita. É muito bonita. Até eu cantando ainda é bonita. Então, a leitura, Isaías 49, 13. Exultai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós montes, estalai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e os seus aflitos, se compadecerá. Porém, Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho de seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. E os teus muros estão continuamente diante de mim. Os teus filhos pressurosamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão do meio de ti. Levanta os teus olhos ao redor e olha, todos estes que se ajuntam vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás, como de um ornamento, e te cingirás deles como a noiva. Porque os teus desertos e os teus lugares solitários, na tua terra destruída, agora te verás apartada de moradores, e os que te devoravam se afastarão para longe de ti. E até mesmo os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para nós este lugar. Aparta-te de mim, para que possa habitar nele. E dirás no teu coração: quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e solitária. Entrara em cativeiro e me retirara. Quem, pois, me criou estes? Eis que fui eu, deixada sozinha. E estes onde estavam? Assim diz o Senhor Deus: eis que levantarei a minha mão para os gentios, e ante os povos alvorarei a minha bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Os reis serão os teus aios, e as suas rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés. E saberás que eu sou o Senhor, que os que confiam em mim
não serão confundidos. Bendito Deus, Senhor dos exércitos celestiais. Obrigado, meu Senhor, pela leitura em tua santa palavra. Obrigado pela tua igreja. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela tua bondade para conosco. Querido Deus, Senhor do céu e da terra, fala aos corações, abençoa os meus irmãos que estão conosco neste horário, abençoa toda a tua igreja, meu Senhor, em todo lugar, e aqueles que terão contato com nossas publicações, meu Senhor. Dá a graça para entender, fala aos corações, meu Senhor. No nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, esse texto é soleníssimo, é uma mensagem maravilhosamente encorajadora da parte de Deus. Nos dias do profeta Isaías, havia muita inquietação, muita dificuldade, Isaías foi do período da opressão dos assírios, quando as 10 tribos foram assoladas, arruinadas. Isaías, muito embora pertencesse ao reino de Judá e não estivesse envolvido diretamente com a destruição do reino do norte, mas, meus queridos irmãos, os judeus é um povo muito unido. O judeu ele é unido pela fé, ele é unido pela tradição, ele é unido pela Torá e ele é unido pelo interesse. O interesse na sua terra, o interesse na sua história, o interesse nos seus patriarcas. O povo judeu é um povo grandemente interesseiro no bem-estar uns dos outros. É um povo extraordinário. Eu tenho a minha convicção, eu sou um judeu de coração. Eu tenho muito respeito, carinho e amor, e eu não sei nem descrever tudo que eu sinto pelo povo judeu. Claro que isso é explicável, porque o meu Salvador é judeu. Meu Salvador é um judeu. Meu Salvador foi circuncidado ao 8º dia. Meu Salvador esteve na sinagoga, ensinou na sinagoga, foi criticado na sinagoga, fez milagres na sinagoga. O meu Senhor é judeu. Dá para você entender. Então, o profeta Isaías, ele não estava envolvido na tragédia do Reino do Norte, mas judeu pela sua coesão em torno das Escrituras, em torno dos patriarcas, em torno da sua própria terra, a sua tradição, a sua história. A única nação no mundo que tem realmente estes elos tão sólidos que faz a sua história ser diferente é o povo judeu. E Isaías, mesmo não estando envolvido diretamente, mas Deus falou com ele, ele sentiu a tragédia das 10 tribos, ele viu que isto ia chegar nas duas. A tragédia do Reino do Norte ia se avizinhando e iria chegar no Reino do Sul. E Deus falou com ele, e ele apela para que os céus se alegrem, para que a terra se alegre, apesar das calamidades. Exultai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, estalai, retumbai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos vai se compadecer. Dos seus aflitos se compadecerá. Porém, Sião diz, aí ele menciona, quem sabe, aquela reação dos antigos. Todas as gerações têm digamos, esse extrato social, geracional. É aquele antigo, hoje eu sou o extrato geracional desta geração eclesiástica, e o que faz muitas vezes eu me alegrar, glorificar a Deus, o que me leva realmente, muitas vezes, a um estado de exultação profundo a única coisa que eu posso fazer é me prostrar e chorar, para os outros, às vezes, não tem sentido. Todas as gerações têm esse extrato social
que viveu mais, que experimentou mais, que se apresenta com mais gratidão. E o profeta, ele observava, quem sabe ele ouvia por parte de uma parcela da sociedade, esse extrato social tradicional, que eles diziam: o Senhor nos desamparou, o Senhor se esqueceu de nós. O versículo 14. Porém, Sião diz: já me desamparou o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Aí entra exatamente o argumento divino na linguagem do profeta. É possível uma mãe se esquecer do filho que ama, esquecer o filho que cria, o filho que amamenta? Eu sou muito inquieto ensinando, às vezes eu aprofundo demais, às vezes já choquei muita gente, eu vou chocando por aí. E não faz a menor diferença chocar, não chocar, admitir, aceitar, não faz a menor diferença. Eu tenho o meu trator e ele passa. Então, meus irmãos, eu já ensinando, em algumas ocasiões, ensinando isto, uma mulher, quando ela se separa do seu filho recém-nascido por algum tempo, se é um internamento, se é uma internação da criança, ou uma internação da mãe, alguma coisa desta, é impossível ela não lembrar, porque ela vai sentir até dor. Ela sente dor pela ausência, porque quando o seu peito enche, ela, até na doença, na aflição, no leito, na UTI, ela lembra-se. Então o Senhor Deus diz: pode uma mulher esquecer o seu filho? O filho do seu ventre, o filho que cria, o filho que amamenta? Pode ser que isto aconteça, contudo eu não me esquecerei de ti. Deus consola o seu povo. Deus fala da grande proteção. Deus encoraja o interesse do seu povo nisto, no tocante à sua presença, o benefício da sua presença. No versículo 16, o Senhor Deus fala pelo seu profeta: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Na palma da mão eu escrevi o teu nome. Eu gravei. Eu penso mais, eu penso muito, eu brinco comigo mesmo, tem adubo demais por aqui, nesta parte superior, e não me faz a menor diferença o juízo temerário de alguns. Mas Deus não iria gravar na mão só o nome de Judá, só o nome de Sião. Deus gravou o mapa. Deus tinha o mapa. Quer ver? Está no texto. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Hoje nós temos recursos, os grandes empresários, os donos de fazenda, os donos de sítio, os grandes proprietários, eles têm equipamento guarnecendo os muros. Um irmão da nossa congregação viajou para o interior e foi lá no sítio ver em algumas áreas onde eles gostam de ver animais, caçar, pescar, essa coisa, as câmaras da casa da fazenda gravando o movimento deles, 2, 3 quilômetros de distância. Aqui Deus diz: os teus muros estão continuamente diante de mim, até a muralha daquela nação, até a muralha daquela cidade, até os muros do povo de Deus têm proteção permanente, são guarnecidos pelo Senhor. No versículo 17 fala dos filhos. Eu gosto de ver e ler a palavra e pensar e expor, porque ela tem sempre uma progressão. O nome, depois a cidade,
depois as muralhas, os muros exteriores, e agora os filhos. Os teus filhos pressurosamente. Esta palavra tem uma certa dificuldade para a gente traduzir, mas pressurosamente fala de preço ou fala de apressar? Fala das duas coisas. Pressurosamente fala dos dois temas. Alguém que se apressa em avaliar, alguém que se apressa para levar o preço. Os teus filhos pressurosamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores não virão. Eles, pelo contrário, sairão, enquanto os filhos vêm para o lugar onde havia, no conceito de uma parcela, havia sido desamparado, os impostores, os agressores, os malfeitores seriam afastados e os filhos seriam encorajados, seriam ali amparados. E agora, no versículo 18, diz: levanta os olhos ao redor e olha, veja, olha isso aí. Todos estes se ajuntam, vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás. Aquela terra que estava desnuda, a terra estava desabitada, a terra estava desnuda, a terra estava sem proteção, sem habitação. Em muitos lugares, as casas tinham sido destruídas nas guerras. E as calamidades afastavam o povo. Mas Deus está dizendo: a terra desnuda se vestirá novamente, como ornamento de uma noiva. Dizem que não tem noiva feia, por ser dias especiais, um dia especial, e as noivas se produzem, são produzidas de uma forma especial. E Deus compara: a proteção dada àquele povo seria como realmente uma noiva produzida para o ato do matrimônio. No versículo 19 diz: os teus desertos, os lugares solitários, a terra destruída, que agora está sem moradores, e os que te devoravam serão afastados. E tudo isto aqui fala de restauração. Tudo isto aqui fala de renovo. Porque os teus desertos florescerão, os lugares solitários serão habitados, a terra destruída será reconstruída, reconstituída, será realmente tratada novamente, cultivada novamente, e os que te devoravam estarão longe. Os que faziam mal serão afastados. No versículo 20 diz: até mesmo os filhos da tua orfandade. A orfandade é uma coisa muito séria. A orfandade é algo muito sério. O órfão, ele tem grande perda. Primeiro, ele perde a questão da identidade. Os órfãos, de alguma forma, sofrem bastante, porque não tem o arrimo, não tem aquela proteção. Mas Deus faz uma promessa tão solene que diz: os teus órfãos, até os órfãos vão dizer: olha, vamos nos separar, porque este lugar é estreito para nós. Isto era muito comum na cultura dos judeus, e nós temos o exemplo de Abraão, que não era um judeu, mas era um hebreu. Qual a diferença? O judeu é a partir de Judá e o hebreu é de Heber, vem lá de trás, lá no comecinho do Gênesis. Então, era comum entre os hebreus e entre os judeus a separação amigável, amistosa. A gente vê isso com Abraão e Ló,
a gente vê isto em outras situações. E aqui é previsto no texto que até os órfãos, aqueles que foram criados na orfandade, que era uma coisa gravíssima em Israel, mas até estes seriam multiplicados, teriam sucesso, seriam engrandecidos por causa da proteção do Senhor. No versículo 21 diz: e dirás no teu coração, quem me gerou estes? Quando a terra estiver cheia de gente, quando estiver havendo mais ocupação por habitantes, por mais, digamos, uma composição demográfica muito mais densa. Aí surge a pergunta, mas onde estava este povo? Quem me gerou estes? Eu estava sem filhos? Eu não estava desfilhada, solitária? Eu não estava no cativeiro? E quem me gerou estes? Quem criou estes? Como estes foram preservados? Eis que eu fui deixada sozinha, e estes onde estavam? É o versículo 21. Aí o Senhor diz, assim diz o Senhor, eis que levantarei a minha mão para os gentios, e ante os povos alvorarei a minha bandeira, e estes trarão os teus filhos nos braços. Não tem maior proteção do que esta. Trarão os teus filhos nos braços. Esta é a maior proteção e a mais sublime promessa para o povo judeu no seu aperto, no cativeiro, nas provações e quando eles, em desobediências, provocaram o Altíssimo. O Senhor Deus diz, eu colocarei a minha bandeira no mundo gentil, e os teus filhos serão trazidos nos braços, e as tuas filhas trazidas nos ombros. O versículo 23, aqui é profundo. Os reis vão ser os teus aios, serão os teus aios, ou seja, os reis é quem vão ajudar vocês. Os reis é quem vão defender. O aio era um indivíduo na cultura antiga que levava a pessoa para a escola, protegia na ida e na vinda, protegia a criança quando ausente dos pais. Eram os aios. Os reis serão os teus aios e as rainhas serão as tuas amas. Existia a ama de leite e a ama seca. Existia o aio, que era pedagogo, o pai da gogos, e havia o aio, que só protegia naquele lugar durante determinado momento. Mas o que é solene aqui é que os maiores da terra seriam usados pelo Senhor para a defesa do seu pequeno povo. Meus queridos irmãos, não tem nada melhor nesta vida do que estar diante do Senhor e ter a sua proteção. A grande proteção, o tema de hoje, para você meditar. Se eu fosse você, leria de novo em casa. Se eu fosse você, ia ler, ia buscar, ia procurar entender, porque é maravilhoso receber esta proteção. Isto é algo do céu. Só o Senhor faz e ninguém merece, literalmente. Nem você, nem eu. É a bondade, a grande bondade, a maravilhosa mão do Senhor operando. Senhor Deus abençoe e guarde você. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, Te louvamos, bendizemos e agradecemos pela Tua bondade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Senhor, obrigado pelos meus irmãos, pela Tua igreja, pelos meus filhos na graça. Obrigado, Senhor, pelos que estão comigo, obrigado pelos que estão longe de mim, Senhor. Ó Deus, cuida deles para mim, cuida de nós. Ó Senhor, ajuda-nos, assista-nos. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada
e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.